Olá, pessoal, tudo bem? Vamos voltar à nossa conversa de masculino e feminino. Vamos conversar hoje sobre as bruxas. Isso mesmo. Vamos conversar sobre as bruxas. Eu vim nos últimos dois vídeos falando sobre o masculino, o feminino e dando exemplo de uma sociedade em que esse masculino e feminino ele era mais equilibrado do que na nossa sociedade atual. E hoje nós vamos falar como começou todo esse problema, né? Olhando desse ponto de vista do equilíbrio de masculino e feminino, a sociedade celta ela estava bem, ela estava equilibrada, estava todo mundo tranquilo, cada um com a sua função, todo mundo se respeitando. E de repente chegou a expansão do Império Romano, trazendo junto consigo o catolicismo. Ai, Juliana, você vai falar mal do catolicismo? Não. Você vai falar mal da igreja? Não. Eu não vou falar mal de ninguém, eu vou falar o que aconteceu, certo? Ah, e como que você sabe o que aconteceu? Existem registros históricos, existe acesso a memórias passadas, certo? Então, isso é uma junção de todas essas informações. O que aconteceu? Chegaram os romanos lá e falaram: então, galera, agora vocês vão passar a obedecer o rei de Roma, tá? Do Império Romano, e vocês vão ser todos católicos agora, tá certo? Todo mundo vai virar católico. Imagina só, os celtas olharam e falaram: não, obrigada, tô bem assim. É a minha cultura, é como eu nasci, é como eu fui criado, tá tudo bem. E aí o que acontece? Quem discorda dos romanos, quem discordava da expansão romana, cortava a cabeça, simplesmente. Ah, não quer fazer o que eu tô mandando? Então, ou mata ou vira escravo. E aí, quem vai discordar? Alguém mais vai discordar? Não vai. Ah, não, beleza, claro, eu faço o que você quiser. É igualzinho hoje o PCC. Discorda, toma pipoco, é apagado. E aí, você vai discordar? Aceitaram, até certo ponto. Aceitaram. Não, pode deixar, a gente vai obedecer. Mas a anciã e as mulheres sábias, elas sabiam que da boca para fora é uma coisa, da boca para dentro, aqui e aqui, o negócio é diferente. E lógico que os romanos perceberam isso, né? Eles perceberam que era só da boca para fora. E aí como que você faz? Como que você faz para matar uma cultura? Como que você faz para acabar com a sabedoria? Você ataca quem retém essa sabedoria. E quem eram as detentoras da sabedoria? As anciãs. Vocês imaginem, quando eu falo para vocês, bruxa, o que vocês imaginam? Uma velhinha, corcunda, com nariz grandão, toda enrugada, cabelo branco assim meio desgranhento, andando com uma bengalinha. O que é isso? É uma velha, é uma mulher velha. E as anciãs eram mulheres idosas, mulheres que já tinham vivido bastante, então por isso a pele machucada, corcunda, andando meio torta. Criou-se um estereótipo de maldade em cima dessas velhas, em cima dessas mulheres sábias. Ó, oh, cuidado, ela está fazendo isso para te prejudicar. Ó, oh, cuidado, ela está fazendo isso porque ela quer manipular você para alguma coisa. Porque ela quer pegar o seu dinheiro, porque ela quer roubar seus filhos, ela quer comer criancinhas, pegar o seu dinheiro. Começou a criar um estereótipo. E o que
que aconteceu? Depois que eles criaram esse estereótipo, ao mesmo tempo, né? Criando-se esse estereótipo, o que acontece? As mulheres que uma vez eram unidas, elas começam a segregar, elas começam a duvidar uma da outra, a não confiar uma na outra. Gente, essa competição entre mulheres que é fomentado hoje em dia. Ai, que tal a fulana é mais bonita, porque a fulana tem um corpão. Nossa, porque eu preciso ter as coisas igual da fulana. Essa competição do feminino, de quem é mais bonita, de quem tem o cabelo melhor, de quem tem a roupa, quem tem o sapato, quem tem mais sapato no armário. Gente, isso ó, muito antigo. Isso foi forjado para separar as mulheres. As mulheres, elas são extremamente fortes quando elas estão unidas. Separadas, elas enfraquecem. E o que eles sabiam? Eles sabiam separar. Na espada, não deu certo, porque elas continuavam nas sombras, elas continuavam se encontrando, praticando a cultura delas, que não tem nada a ver com o demônio, que não tem nada a ver com o capeta, é simplesmente uma cultura politeísta. Elas continuavam nas sombras. Por isso que as bruxas saem à noite, como gatos pretos, furtivos. Você já tentou achar um gato preto no escuro? Então, bota uma capa preta numa comunidade que não tem energia elétrica, que não tem luz, só tem vela. Você não acha a pessoa, mas nem que você queira. Então, daí que vem a ideia das bruxas vestirem preto, serem furtivas como gato preto, porque elas tinham que se esconder. Elas tinham que se esconder, porque senão elas seriam mortas. E qualquer reunião de mulheres já era considerado bruxaria. Agora imagina, naquela comunidade, os homens saíam para caçar, saíam para plantar, para colher, e as mulheres, elas ficavam dentro das casas, lembrando que na maior parte do ano é um lugar muito frio, região da Inglaterra, então todas elas ficavam dentro de casa, em volta do fogão, em volta do caldeirão. Cozinhando, cuidando dos doentes, conversando, trocando experiências. Estar várias mulheres em volta do caldeirão era escola, não era faculdade, era cuidado, era hospital, era restaurante, não era maldade, era a cultura delas. Mas essa cultura ela foi pervertida, ela foi vertida, foi modificada, ela foi transformada. O significado foi transformado para parecer que era do mal. E aí, as mais novinhas, que não tinham tanta sabedoria, que não tinham tanto conhecimento, elas ficavam com medo. Eu vou ficar perto daquela senhora, daquela idosa, eu posso ser morta. Então ela descolava da cultura. Aos poucos, conforme os anos vão passando, mais mulheres vão nascendo e não vão chegando perto dessa cultura e não vão se alimentando dessa cultura. Então a tendência é essa cultura atrofiar e morrer. E foi exatamente assim que o Império Romano e outros também conseguiram subjugar essa cultura que tinha um feminino tão forte. Eles lutaram contra o feminino? Não. Eles enfraqueceram o feminino. Porque é só assim que o feminino se deixa vencer. Intuição. Muito antes do, da coisa se materializar, a intuição já é capaz de se manifestar. Existe um período
de dificuldade à frente. A intuição já vem antes do período de dificuldade chegar. Ele é muito forte. Ele é vida, ele é potência, ele é união, ele é cuidado. Como que isso pode ser vencido? Só enfraquecendo esse feminino. Isso foi lá há centenas de anos atrás. Hoje a gente continua vivendo este padrão de feminino enfraquecido. A gente continua vivendo esse padrão de fofoquinha, disputa entre mulheres, de competição. A gente continua escutando aquelas mesmas histórias de muitos anos atrás, de mulher é sexo frágil, ah, mulher não dá conta, ah, isso não é para você, isso é coisa de mulher, isso é coisa de menino, né? Isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. É só os homens que podem ser fortes, mulher não. Ainda bem que hoje em dia muito se falado sobre isso e as coisas vêm mudando. Essa percepção do feminino ela vem mudando. O suficiente. A gente precisa muito desse cuidar, desse nutrir, deste maternar quando a gente fala sobre meio ambiente, quando a gente fala sobre política, quando a gente fala sobre saúde. Existe uma perversão em tantas áreas da nossa vida que é impossível a gente lutar contra essa perversão usando as mesmas armas. Pensa bem. A área da saúde, hoje, você precisa ficar doente para ser tratado. Toda a medicina se baseia em tem uma doença, eu combato a doença. Gente, para e pensa. Lá atrás, medicina tradicional chinesa, medicina ayurveda, Santa Hildegarda, todos eles trabalham, isso que eu lembro, tá? Todos eles trabalhavam com prevenção, com harmonização do ser humano, do organismo, para evitar chegar numa doença. O que a gente vai esperar ficar doente para tomar um monte de remédio, que são produtos químicos, que consertam por um lado e estragam pelo outro? Quantas vezes você já tomou um remédio para, sei lá, um antibiótico que ataca o estômago, um anti-inflamatório que pode dar problema renal? Vocês já leram todas as reações adversas que pode dar um medicamento? A gente não precisa ficar doente. Enquanto houver esse cuidar, esse maternar, esse cuidado real, eu não espero ficar doente. Eu cuido antes. Eu me previno antes. Eu cuido do meu emocional antes. Já dizia a medicina tradicional chinesa que o corpo ele é perfeito. E as doenças, elas vêm do e do sentimento. A mente e o sentir que criam, o sentir desalinhado, que criam as doenças. Tanto a medicina tradicional chinesa como a Ayurveda, elas falam a mesma coisa. Elas falam que todas as doenças nascem da mente e do coração. Então, para que eu vou deixar o meu carro estragar em vez de fazer manutenção? Eu vou estragar para poder consertar e a conta acaba saindo mais cara. A conta no nosso organismo acaba saindo mais cara. E isso no meio ambiente também, gente. O feminino, ele tem essa capacidade de olhar para o todo. Sabe quando falam que a mulher faz 20 coisas ao mesmo tempo? É porque o feminino ele tem essa capacidade de ser multitarefa? Não. De olhar
o amplo espectro, né? Olhar a figura como um todo. Nós temos essa capacidade mais aguçada do que o masculino. E eu digo masculino e feminino como potência, em alguns casos como gênero também. Dizer que potência feminina, energia feminina é igual gênero feminino, tá, gente? Lembrando que homens e mulheres têm masculino e feminino. E eles têm que estar equilibrados, ok? E o feminino, tendo essa capacidade de olhar o todo, né, a figura mais ampla, como que uma visão feminina olharia para a política, olharia para o cuidado com o povo? Como que uma visão feminina, de potência feminina, olharia para o meio ambiente? Gente, Gaia é a deusa da Terra, né? Os gregos chamavam a Terra, o planeta Terra, de Gaia, que era uma deusa. É a mãe que provê, que dá, que nutre. O que o planeta dá? Tudo pra gente. Dá alimento, dá água, dá ar, dá proteção, dá casa, dá tudo. Então, o planeta, desde a Grécia, ele é considerado feminino, porque ele gera, ele nutre, ele sustenta. Como que uma pessoa, sendo mulher ou homem, ativando essa potência feminina de cuidar, de intuir, de nutrir, de olhar para o todo, como que essa pessoa cuidaria do meio ambiente? Como essa pessoa viveria considerando o financeiro, econômico, social e ambiental? Seria muito mais equilibrado do que hoje. Não adianta a gente querer lutar contra todo esse sistema que prioriza o masculino usando as mesmas armas. A gente tem que voltar nesse feminino fortalecido, mulheres e homens. A gente tem que voltar nesse feminino fortalecido que prega a união, que incentiva a comunhão, né, o andar junto, o se apoiar, o vamos junto em vez de eu aqui contra o outro ali, eu contra ele, eu aqui, ele ali. Não, vamos todos juntos, porque todos fazemos parte de um todo. A gente precisa resgatar esse sentir, esse olhar para dentro, esse intuir, esse alinhar-se, né, essa calma, para poder, quando precisar, ir para fora, batalhar, brigar por aquilo que é um direito, que é do masculino. Mulheres fazem isso? Com certeza. Mulheres também têm masculino, potência masculina. Mas esse resgate do feminino não é só o que foi banalizado como o empoderamento feminino, o feminismo. Não, é uma questão mais profunda, de mais potência do que uma questão de gênero, do que uma questão de batom e sutiã. É muito mais profundo. E esse resgate do feminino muitas vezes precisa de um tratamento, um desbloqueio, precisa tratar feridas profundas e ancestrais. E isso a gente consegue com as terapias energéticas espirituais. Além de conhecimento, ganho de consciência e mudança de hábitos. Gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.